Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a Focus Energia Power E3, uma empresa nova no mercado. Começou suas atividades em 2015 e fez o seu IPO na Bolsa de Valores em 2021. Mas o que me chamou a atenção nessa empresa é a sua capacidade instalada atual e a sua capacidade instalada projetada para o futuro. Futuro aí 2022, 2023 e 2024 principalmente. Ela está com grandes projetos sendo desenvolvidos aí e isso aí me chamou muita atenção e nós vamos estudar tudo isso aqui agora, beleza? Então vamos lá, Power E3. Então, como é uma empresa nova no mercado, vamos entender como é que funciona a sua estrutura, como que ela está estruturada. Ela tem três segmentos de atuação: focos, comercializadora e inteligência, então seria na parte de comercialização e prestação de serviços, a focos geração e a focos distribuição. E a gente vê aqui embaixo isso aqui que chamou a atenção. Atualmente a capacidade instalada em operação comercial dela é de 6,37 megawatts. E olha só a capacidade instalada em desenvolvimento dessa empresa, 3.072 megawatts. É uma discrepância violenta. Só para título de curiosidade, aqui embaixo a Copel hoje tem 4.800 megawatts de capacidade instalada e a EDP, que seria a Energias Brasil, duas empresas aqui que são bem conhecidas no mercado. A EDP tem 2.900 megawatts instalado. Então, depois de todas as instalações da Focus aqui, ela ultrapassaria a EDP. Olha só onde que pode chegar essa empresa. Então, ela está com muita vontade de crescimento, está investindo pesado. Então vamos lá, a ação hoje está sendo negociada a R$14. Ela teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 10,54% e no mês atual uma desvalorização de 3,11%. Não é boa pagadora de dividendos porque é uma empresa nova no mercado, está buscando crescimento, então vai reter boa parte dos seus lucros aí para investir em crescimento e o dividend yield dela é de 0,38% nos últimos 12 meses. Ela faz parte do segmento de listagem Novo Mercado. Tipo de ação que ela tem apenas a ação ordinária. Isso aqui é porque ela faz parte do Novo Mercado, nós vamos ver no próximo slide. Tag along dela de 100%, então os acionistas minoritários estão 100% protegidos caso ocorra a venda ou a troca da direção da empresa, do comando da empresa. Free float dela 47,61%. O patrimônio líquido dela hoje é de 920 milhões, então ela é uma micro cap ainda, basicamente. Não chega a ser ainda uma small cap. Valor de mercado 1,2 bilhões e a sua dívida líquida, ela não tem dívida líquida nenhuma, então maravilha. O PL dela atualmente está em 67,15, o mercado está apostando muito nessa empresa aqui, então isso nós vamos ver lá na frente, os projetos que ela está desenvolvendo e o mercado talvez esteja enxergando essas possíveis receitas no futuro e o preço sobre o valor patrimonial dela está tranquilo, tá? 1,36, está sendo negociado ali bem próximo ao seu valor patrimonial. Aqui do lado, a título de curiosidade, para a gente entender um pouco mais sobre os dividendos, quando você for buscar uma empresa que paga bons dividendos para você compor a sua carteira, olha só que interessante, o payout dela. O payout é o quanto do lucro que a empresa está distribuindo através dos dividendos. Então o payout dela atualmente é de 15,46, então 15% do lucro nesse ponto aqui ela distribuiu em forma de dividendos. E aqui embaixo, a título de curiosidade, a TRPL4, uma empresa também do setor de energia elétrica que é uma excelente pagadora de dividendos. E olha só o payout dela, de 66%, 56%, 49% e tem uma média histórica de payout de 57,8%. Então, quando você for buscar empresas que são boas pagadoras de dividendos, é interessante você olhar o payout dela também, ok? E principalmente o payout histórico, o histórico de distribuição de dividendos dela ali. Eu tomei uma certa liberdade que, como essa empresa não tem muitos dados para a gente estudar, então eu trouxe assuntos novos para a gente ir introduzindo aos poucos aqui no nosso canal, entendeu? Então o que acontece? Ela faz parte do novo mercado. E o novo mercado, o que significa? Ele é um segmento em que são listadas para negociação ações de empresas que se comprometem de forma voluntária com a adoção de boas práticas de governança corporativa, maior transparência e qualidade na divulgação de informações aos acionistas
e concordância em submissão de divergências e conflitos à Câmara de Arbitragem do Mercado Bovespa. Então, essa empresa nova no mercado desse jeito já faz parte do índice de governança corporativa. Então é uma empresa que você percebe que ela está buscando trazer transparência e trazer uma melhor governança para os seus acionistas. Então isso aí já é um ponto positivo e também já te ajuda na hora de você escolher as suas empresas. Se você quiser fazer um filtro, por exemplo, utilizando empresas apenas do índice de governança corporativa, você já fica mais protegido, porque existem algumas regras ali, nós vamos ver aqui embaixo, que elas têm que cumprir para fazerem partes desse índice. O objetivo principal do novo mercado é ampliar os direitos dos acionistas e atribuir maior importância na melhoria da relação com os investidores. Então, algumas das principais exigências adicionais à legislação para as empresas do novo mercado são emissão somente de ações ordinárias com direito a voto. Então, ou seja, existem as ações ordinárias, as preferenciais, as units. Então aqui, para fazer parte do novo mercado, a empresa só pode emitir ação ordinária, aquela que vem com o númerozinho 3 normalmente no final. Então essa ação te dá o direito a voto, então todos os acionistas vão ter direito ao voto, porque normalmente ações preferenciais, elas têm preferência em receber os dividendos, mas não têm direito a voto. E também as empresas do novo mercado têm que possuir 25% no mínimo de free float, ou seja, de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas. Então tem que ter no mínimo 25% de pulverização, vamos falar assim, porque aí diminui a concentração do poder ali de tomada de decisão na mão de um controlador. Então isso aqui é muito interessante. Também tem que ter extensão a todos os acionistas minoritários das mesmas condições obtidas pelos controladores no caso de negociação do controle da sociedade, ou seja, o direito do tag-along que a gente acabou de falar lá, que ela tem 100% de tag-along, e maior transparência na divulgação das informações e disponibilização dos balanços. E aqui embaixo a gente vai olhar o que? Ela faz parte desse índice de governança corporativa, que para mim já é um ponto positivo. E quais seriam os pilares da governança corporativa? Então a governança corporativa ela tem os pilares que são os sócios, o conselho de administração, a gestão, a auditoria independente e o conselho fiscal. E esses pilares aí, quando eles atuam em conjunto e praticam os princípios básicos, que são transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, aí eles praticam a boa prática de governança corporativa. Então isso seria governança corporativa, trazer transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa para com os acionistas. Então uma empresa que está incluída dentro de um índice desse, você já pode olhar com bons olhos para ela. Entrando agora na parte dos relatórios do segundo trimestre de 2021 da Focus, mas se você estiver gostando do vídeo, já curte aí, já se inscreva no canal, ative o sino de notificações, isso aí ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e a tirar a dúvida e ajudar mais pessoas também. A receita operacional líquida dela no segundo trimestre de 2021, comparando com o mesmo período do ano passado, aumentou 17,7%, e em relação ao primeiro TRI de 2021, aumentou 20,7%. O lucro líquido teve um aumento de 103% em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento de 19% em relação ao primeiro TRI de 2021. A sua margem líquida aumentou 2,4 pontos percentuais e a sua EBITDA, capacidade de geração de caixa, aumentou 79,4%. Patrimônio líquido dela também aumentou 247,2%, mas nós vamos ver por que isso aumentou, porque ela fez o aumento de capital dela lá fazendo a oferta pública, oferta primária de ações no mercado. Então ela fez o seu IPO. E aqui que entra a parte que é muito interessante dessa empresa, que a gente viu lá no início, a capacidade instalada dela de geração de energia e a capacidade de projetos para um futuro. E quais são os projetos que ela está desenvolvendo agora? Principalmente esse projeto aqui que se chama Projeto Futura, que é o desenvolvimento de um projeto de energia solar. Então temos o Projeto Futura 1, Futura 2 e Futura 3. E é estimado uma capacidade de 3 gigawatts, ou seja, 3.000 megawatts de geração total desse projeto. Então ela já está em desenvolvimento do projeto Futura 1 e
As estimativas para início de operação desse projeto é em abril de 2022. Como diz um bom mineiro, é logo ali, né? Abril de 2022 já está chegando. E o projeto Futura 1 vai ter essa capacidade instalada de 671 megawatts. A previsão de entrada de operação então é no final de abril de 2022. O CAPEX, ou seja, as despesas com os investimentos, está sendo de 2,74 bilhões e já está 100% contratado. E isso vai trazer muita receita para essa empresa. Aqui a gente olha o projeto Futura 2, que tem a previsão de instalação no primeiro semestre de 2023. O Futura 3, com previsão de implantação, é em 2023, com início de geração prevista para 2024. Então, ou seja, até 2024, 2025, ela vai ter aquele incremento de 3.000 megawatts, mais ou menos, de capacidade de energia instalada ali, que isso vai ser um absurdo de crescimento de receita para essa empresa. E aqui embaixo também tem outros projetos já na parte hídrica que estão em desenvolvimento. Então tem Cachoeira do Espírito Santo em construção, parte hídrica, desenvolvimento da Camanducaia também solar e vários outros hídricos também. Então é uma empresa nova, com pouca capacidade, mas com grande desenvolvimento de projetos ainda para colher frutos daqui 2, 3 anos. Então isso aí a gente tem que ficar de olho nela sim. Entrando na parte dos indicadores fundamentalistas agora, margem bruta, margem líquida, indicadores de eficiência e o ROI de rentabilidade. Então ela está com as margens bem apertadas porque é uma empresa de crescimento. Então margem bruta atualmente 8,09%, média histórica 8,21%, a gente tem dados desde 2017, margem líquida 1,55%. E a média histórica de 3,56%, bem baixa a margem líquida dela por conta disso, empresa de crescimento, muitas despesas com desenvolvimento. O ROI, indicador de rentabilidade, atualmente 2,03 e a sua média de 42. Então o ROI está bem apertado hoje aqui, isso aqui é para a gente observar. É bem provável que no curto, médio prazo essas margens vão continuar baixas, mas no longo prazo, quando ela começar a colher frutos aí daquelas receitas, daquelas grande capacidade lá de 3.000 megawatts, as suas margens, suas receitas vão começar a crescer e isso aqui vai sim mudar no longo prazo. Dívida líquida dela atualmente, ela não tem dívida, então teve esse grande decréscimo aqui, ó, negativou muito a dívida. Por quê? Porque ela fez o seu IPO, você vê que ó, é padrão, fez o IPO, entrou muito caixa, entrou capital, a dívida que já quase não existia, está mais negativa ainda, maravilha. E também com esse capital, olha o que ela fez, ela gastou bastante com despesas de investimentos, está fazendo muito investimento, a gente está vendo isso, é muito bom. E o EBIT da capacidade de geração de caixa dela também está diminuindo um pouco, porque é empresa de crescimento e está queimando caixa para poder crescer. Entrando na parte gráfica dela aqui agora, o que tem de interessante? Fez IPO recentemente, fevereiro de 2021. Todo mundo aqui no meio desse bololô aqui, quem? O Ibovespa, a linha laranja, o IEX, que é o índice que mede o desempenho do setor elétrico como um todo. Todos eles estão meio que negativados aqui desde fevereiro desse ano. Então tá todo mundo no negativo, todo mundo no meio do bolo aí, ninguém teve valorização nenhuma e a Focus também não. E agora não tem muitos dados para a gente olhar, muitos padrões históricos, passados para a gente olhar e o que a gente consegue enxergar aqui no gráfico diário da Power 3, da Focus. Então fez o seu IPO, grande queda no IPO, o pessoal não botou fé nela, igual por exemplo na Cash 3, igual por exemplo na Aeres, que teve grande valorização ali logo depois do IPO, veio andando de lado aqui, deu uma altazinha aqui e depois começou a descer, média móvel 17 períodos, cruzou para baixo da de 72 períodos, aí sinalizou essa tendência de baixa, aí pronto, o mercado pesou a mão na venda mesmo e chegou aqui a R$ 12,24, que virou um suporte para ela agora. Então a sua resistência mais forte vai ser 18,35, que foi o topo histórico. E o que tem de bom para a gente enxergar aqui agora é o seguinte, eu enxergo que ela fez esse fundo, cresceu, fez um topo, e agora fez um fundo maior do que o fundo anterior, então fez fundos ascendentes, isso aqui é muito bom. Agora ela tem que fazer o padrão de crescer, que agora fazer esse topo maior do que esse topo anterior, e aí isso aí sinalizaria talvez a reversão de tendência
para a empresa começar a desenvolver aí, a valorizar no médio prazo para frente. MACD aqui embaixo tá a mesma coisa, tá lá nos extremos. Gosto muito quando os MACD estão bem aqui embaixo assim. Tá nos extremos aqui agora, então índice de força relativa também tá aqui embaixo, quase força compradora ganhando da força vendedora, então tá num ponto interessante, passando para cima aqui dos 50% agora. A força compradora fica mais forte, eu creio sim que ela vai começar a se recuperar aqui agora. Ela se recuperando, a média móvel de 17 períodos passando por cima da vermelha de 72, sinalizaria essa reversão de tendência e talvez ela começaria a trazer resultados na valorização das suas ações. E no futuro a gente espera da parte fundamentalista dela, daquela grande despesa que ela está tendo com investimentos, daqueles projetos gigantescos na área solar, que é muito interessante, trazer boas receitas para os seus acionistas. Eu vou começar sim a olhar ela com bons olhos, porque eu gostei muito dessa empresa, não sabia, fui pesquisar, procurar saber de empresa de energia elétrica para fazer o vídeo aqui para a gente. E agradei, tá? Agradei muito mesmo, principalmente naquela parte de capacidade instalada atual e capacidade instalada para o futuro aí, que é logo ali daqui 1 ou 2 anos, não é verdade? Então é isso que eu tenho para falar dessa empresa hoje, beleza? Então é isso, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sino de notificações, mas também dê aquela curtida aí na responsa pra gente. E um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!